Então, boa tarde a todos. Eu quero muito agradecer aí a participação, né, na banca ao professor Jerônimo, especialmente ao professor Landi. Eu estou dizendo especialmente porque o professor Landi, por uma série de intercorrências que acabou participando de última hora aí da banca, né? Mas ele atendeu prontamente a invitação nossa. Então, nós vamos dar início à defesa, à apresentação, né, da defesa da Pâmela Cristina Pereira, defesa do trabalho de conclusão de curso, com o trabalho Consequências da Pandemia na Transformação Digital na Cadeia de Suprimentos. Ô, Pâmela, você concorda que eu coloque depois esta gravação, né, do seu trabalho no YouTube? Existe algum óbice da sua parte? Tá. Pode pôr, professor, sem problemas. Tá. Então, você tem o prazo aí regulamentar. Nós vamos deixar a câmera e o vídeo e o áudio nosso desligado para não na gravação. Mas você mantém a sua câmera aberta. E aí, em seguida, convidar os membros da banca para a arguição e as considerações que julgarem pertinentes, tá bom? Então, a palavra é sua, dentro do tempo determinado. Ok, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a presença, a disponibilidade de todos. Hoje eu vou apresentar, então, o meu TCC, com o tema Consequências da Pandemia na Transformação Digital da Cadeia de Suprimentos. O tema, por que eu escolhi esse tema, né? Basicamente porque é minha vivência. Hoje eu trabalho numa multinacional, uma empresa que vende fertilizantes. Eu sou responsável pela distribuição do produto em todo o estado do Mato Grosso, então eu trabalho na área de supply chain mesmo. E no meu dia a dia eu percebi certas mudanças dentro da cadeia de suprimentos. Isso devido a quesitos impactos da pandemia. Então, isso foi o que me levou a pensar como está sendo o novo normal, né? Que o pessoal fala muito do novo normal. Então, uma pergunta que me guiou para a realização desse trabalho é: como será o novo normal e como as empresas e os consumidores estão se adaptando a essa nova realidade? Eu vou focar um pouquinho mais nessas empresas e nos consumidores, porque pela base da pesquisa que eu busquei, não tem muitas outras informações a respeito de implementação de tecnologia e etc. Eu vou explicar melhor um pouquinho mais para frente. Mas primeiro, quais são os meus objetivos? Como eu disse, no meu dia a dia eu vi várias mudanças, né, dentro da cadeia de suprimentos, e dentre elas é a implementação da transformação digital dentro da cadeia de suprimentos. Por quê? Foi uma das alternativas que as empresas encontraram para se recuperar dentro desse cenário disruptivo, né? Vamos dizer assim. Então, o meu objetivo foi analisar as consequências negativas ocasionadas pela crise da Covid dentro da transformação digital das cadeias de suprimento, tá? Quais foram meus objetivos específicos? Contexto econômico, para mim explicar, entender quais os impactos que a gente está tendo. Eu tentei compreender melhor o nosso contexto econômico, quais suas principais consequências e os desafios que as empresas encontraram para implementar essa transformação digital, né? Além disso, discutir a importância da aplicação das tecnologias envolvidas dentro da transformação digital. Além disso, analisar esse novo cenário que nós estamos vivendo atualmente e, principalmente, qual o comportamento das empresas, qual o comportamento do consumidor. Então, além disso, no final da apresentação, eu gostaria de indicar outras formas de pesquisa relacionadas a esse tema. Então, aqui eu tenho o meu referencial teórico. Como que eu fiz essa pesquisa? Eu usei 2 bancos de dados, o Scopus e o Web of Science.
Por quê? A intenção era ampliar o campo de estudo desse tema, né? Então, mas com os critérios que eu apliquei, que são as palavras-chave, indústria 4.0, transformação digital, supply chain, relacionando os dois bancos de dados, eu encontrei só 4 trabalhos sobre o tema. Então, é bem limitado o campo de estudo ainda nesse quesito, né? E aí, o que eu encontrei foi esses 4 trabalhos, vamos dizer assim, né? De acordo com as palavras-chave que eu usei na minha pesquisa. Então, 3 deles são pesquisas bibliográficas, que estão do lado esquerdo da tela, são pesquisas bibliográficas relacionadas à estratégia qualitativa da revisão literária, e a quarta, que está do lado direito da tela, é uma pesquisa utilizando entrevista como técnica de coleta de dados. Então, o estudo relacionado a esse tema, como eu havia dito, ainda é muito limitado, né? E foi o que me interessou mais ainda a pesquisar sobre o tema. Então, qual foi o meu referencial metodológico? Como ainda é bem limitada a abordagem, de qualquer forma, eu usei a revisão sistemática da literatura. Por quê? Além desses 4, eu queria pesquisar, entender qual o nosso cenário atual, né? Que eu vivo dentro desse cenário. Então, foi o que me interessou para, a partir daí, pesquisar e ver quais possíveis resultados a gente vai ter a partir da nossa vivência atual. Então, mas para isso, eu precisei saber e entender um contexto. Qual o contexto? Então, mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Qual a incidência ou abordagem do tema? Né? Os conceitos-chave. Quais os conceitos-chave eu preciso entender para tirar algum resultado dessa pesquisa, desse trabalho? E qual que é a lógica interna textual? Então, sobre o embasamento teórico, eu vou dar uma breve introdução do que é, como foi a origem da Covid, o que é a transformação digital, o que é a indústria 4.0 e suas principais tecnologias. E aqui, nesse caso, eu foquei nas tecnologias da transformação digital, tá? A indústria 4.0 é muito ampla, então eu foquei mais nas tecnologias voltadas para a transformação digital mesmo. E definir um pouquinho do que seria a cadeia de suprimentos. Então, origem da Covid. Nova cepa, né, do vírus, SARS-CoV-2, ela surgiu na China, né, na cidade de Wuhan. A origem do agente patógeno está associada à interação do homem e do animal. Isso já é um estudo comprovado, tá? Que veio dessa interação. E todos nós sabemos, pela nossa vivência mesmo, né, que é uma doença grave. Então, causa febre, falta de ar, ausência de paladar e outros sintomas. Mas também a gente teve os casos assintomáticos. Então, esses casos não registrados pelos órgãos competentes, segundo alguns estudos, eles podem chegar a 86%. Então, imagina, 86% da população contaminada não sabia que tinha Covid. Então, segundo alguns outros estudos, e eu levei muito em consideração a WHO, que seria a Organização Mundial da Saúde, desculpa, que levou 80% dessas pessoas são fontes de infecção. Então, para a Organização Mundial, todos foram considerados como potenciais disseminadores da doença. A partir disso, algumas ações elas foram implementadas, né, em todo o mundo, com a intenção de reduzir a propagação dessa doença. Então, foi distanciamento social, uso de máscara e novos hábitos de higiene. Então, segundo ainda a Organização Mundial, o número global de casos é de aproximadamente 571 milhões, né? Desses números, 6,3 milhões a gente teve de morte. Isso eu vi recentemente lá no site mesmo. Então, é um número bem alto. A gente tem 9% de incidência de morte aí. No Brasil, esse número é o dobro.
infelizmente. 18% é a taxa de mortalidade aqui. A gente teve 33,7 milhões de contaminados, com 677 mil mortes, infelizmente. Daí, as empresas, elas começaram a implementar a transformação digital. Mas o que seria, então, a transformação digital? É utilização de tecnologia física e virtual para elevar a eficiência dos processos. Então, ela foi dividida em vários tópicos, né? Que seria a digitalização, que seria o acesso digital pela internet e sistema de comunicação, virtualização, que é nada menos do que coleta, avaliação e representação de dados digitais, networking, e acho que essa é uma das principais, que é a conexão. Supply chain, eu vou falar um pouquinho melhor mais lá para frente, mas é a conexão entre os processos. São várias mini empresas dentro da cadeia de suprimentos que são interligadas entre si. Isso que é o mais importante. Então, e a automação, que é a combinação de tecnologia. Isso também é importante para a transformação digital, tá? Então, o que seria a indústria 4.0? Né? Eu vou explicar um pouquinho melhor. A indústria 4.0, para uma compreensão, assim, uma melhor compreensão, a gente precisa entender mas citar as primeiras revoluções que teve. Então, tem a primeira revolução, que foi o ponto de partida da introdução de máquinas a vapor. A gente tem a segunda revolução, que é marcada pela produção de aço, energia elétrica e desenvolvimento da química, exploração do petróleo em si. E a terceira revolução, que é a digitalização utilização da tecnologia, da informação, né? Então, resumindo, a primeira forneceu a base da industrialização, com a introdução da máquina a vapor. A segunda revolução propiciou a formação de grandes concentrações econômicas devido à descoberta de fontes de energia. E a terceira revolução forneceu a base tecnológica para a indústria 4.0, né? Foi. Daí, aqui eu vou apresentar algumas das principais tecnologias que eu encontrei na revisão literária, tá? Eu vou passar bem por cima, porque são bem complexas. Então, manufatura aditiva é capaz de dimensionar o ambiente. Inteligência artificial, impressão 3D, etc. Daí tem Big Data. Big Data é um sistema que gera grandes volumes de dados e que posteriormente são reduzidos. Então, permite a virtualização de dados ou que possam ser armazenados de forma mais eficiente e econômica, vamos dizer assim. Cyber Physical Production Systems, ou CPP, ou CPPS. Seus principais objetivos são fornecer e aprimorar a transparência no sistema. Resumidamente é isso. Digital Shadow. Esse daí é praticamente o RG de cada produto. Então, são geradas informações únicas e individuais de cada peça. High Performance Computing. Elevada performance computacional. É um método de processamento de grandes volumes de dados também, com velocidades muito altas. Então, é bem importante para a transformação também. Internet das coisas, que é um dos tópicos principais dentro da transformação digital, que é nada mais, nada menos do que a ligação entre o hardware e o software. Ou seja, a gente pode citar como exemplo aqui sensores, por exemplo, rede de serviço ou uma interface qualquer. Machine Learning é um subcampo da inteligência artificial. Ele usa algoritmo de aprendizado estatístico. Ou seja, numa produção, numa cadeia, quanto mais produtos passar ou tiver defeito, ele vai aprender sobre aquele determinado defeito. Então, essa é a tecnologia usada para esse objetivo.
Real-time networking, importante também, que forma os dados coletados de modo operacional e disponível a qualquer momento. É tipo a nuvem, sabe? Então, por último, arquitetura orientada a serviço, que é componentes de software, que é reutilizável. E aí, vou falar um pouquinho sobre cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos que nem eu comentei, são empresas que estão interligadas entre si. Então, cada ação apresenta a tarefa de agregar valor à matéria-prima, principalmente reduzir custo. E o que encontrei muito no estudo que eu fiz é que eles usam muito logística como sinônimo de cadeia de suprimentos, e isso não é certo. Cadeia de suprimentos é a gestão dos processos, do início ao fim, da ligação entre fornecedores e clientes. Já a logística é a aplicação nas operações da própria empresa. Então, a logística é um bracinho ali da cadeia de suprimentos. Alguns resultados e discussões. Para isso, eu preciso falar sobre o cenário pandêmico, né? O que causou, quais as consequências e tudo mais. Então, a Covid-19, ela causou grande impacto, né, significativo nas organizações mundiais. Então, as medidas preventivas e protocolos de segurança foi aplicada pelos órgãos da saúde com o objetivo de conter a disseminação do coronavírus. Esse cenário ele provocou o colapso da cadeia de abastecimento global, o que resultou no desaceleramento da economia e um aumento de problemas sociais, né? Então, as medidas de confinamento expuseram as fraquezas e a baixa resiliência do setor, resultando em vários atrasos, incumprimentos de fornecimento, escassez de mão de obra e principalmente flutuação da demanda. Então, a pandemia ela não foi responsável por criar novos obstáculos para a supply chain, mas sim ela mostrou a vulnerabilidade já existente no setor. Então, como prova desse cenário, eu trouxe um dado estatístico da ONU que estima que a distribuição das cadeias de suprimento global caiu aproximadamente 15% em 2020. E isso devido à doença, né, que dificultou os investimentos. E uma alternativa, então, encontrada para mitigar os impactos foi a implementação da tecnologia. E aí eu trouxe um pouco dos resultados. O choque do Covid, né, ele impactou de forma não desigual, heterogênea, todos os setores da economia. Os países foram afetados repetidamente em diferentes momentos, né? Então, isso se deve a dois fatores, principalmente. Então, as diferentes respostas do governo à pandemia, tanto em políticas de saúde, quanto em graus de estímulos monetários, fiscais, e a Covid, ela engloba uma combinação de choques setoriais, né, de demanda e oferta. Então, uma avaliação feita pelo Banco Mundial, que eu trouxe aí nesse gráfico, nessa figura, que o impacto da Covid-19 no PIB e no comércio mundial mostra que a redução da renda nos países afetados é considerável, com o PIB global caindo de 3 para 3,3% em 2020. Além de tudo isso, a gente precisa comentar sobre o comportamento do consumidor também, né? Ele foi alterado significativamente pelo cenário pandêmico, devido ao lockdown, distanciamento social, o fazer compras, ele se tornou mais restritivo, né? Então, devido ao cenário incerto da crise pandêmica, as pessoas começaram a estocar produtos essenciais.
E isso levou a um aumento dos preços, prejudicando principalmente a área da saúde. Tá? Tecnologia digital também foi devido à necessidade, os consumidores eles adotaram a tecnologia e suas aplicações, como trabalho remoto, eventos online, mídias sociais, são alguns exemplos. E aí, logo, para se manter competitiva, a cadeia de suprimentos, como um todo, ela deve ser integrada às flutuações voláteis de demanda. Então, ela tem que atender essas pessoas. Para esse fim, as organizações elas buscam investimentos em iniciativas de transformação digital. Então, a tecnologia é o principal instrumento que permite uma rápida adaptação desses ambientes disruptivos. E aí, eu citei aí de recuperação, agilidade, flexibilidade, eficiência, resiliência e cadeia de suprimento digitalmente interligadas são quesitos básicos para melhorar, né, para implementar uma recuperação aí mais eficaz. E aí, eu trouxe outros dados aí, estatísticos. A utilização da tecnologia, ela passou a ser um requisito básico para assegurar um bom desempenho da cadeia. Né? As empresas, elas desenvolveram e aplicaram alternativas visando implementar as tecnologias da transformação digital nas indústrias. Então, como resultado, segundo assim, espera-se, né, um aumento de 5,1%. Esse é um dado estatístico do site Gartner. De investimentos na área de TI. Então, esse número é em relação a 2021, totalizando 4,5, mais ou menos, trilhões de dólares nessa área. E nessa tabela que eu trouxe, a gente pode notar que a nuvem, que é um dos principais investimentos que eles vão fazer durante 2022, já que as organizações têm como objetivo obter maior flexibilidade e agilidade nos processos. Né? Então, falando um pouquinho do Brasil nesse cenário, não é diferente. Então, é previsto um aumento também dos investimentos em TI no Brasil de aproximadamente 8,7% em relação a 2021. E algumas considerações finais. Esse trabalho, né, na hora que eu fiz ele, eu vi que ele possibilitou a análise dos impactos da crise do coronavírus, esse sistema disruptivo, né, que acabou prejudicando as cadeias de suprimento global. Então, é possível afirmar que a crise não trouxe só fragilidade, mas também oportunidade para as empresas, com o objetivo de aperfeiçoar o seu desempenho. Né? Então, esse estudo bibliográfico, ele tem uma limitação, como eu havia dito, que não tem estudos experimentais, é muito revisão bibliográfica, não tem um estudo de caso que a gente possa se basear sobre esse tema, entendeu? Então, diante do atual cenário pandêmico, os picos de contaminação e o novo normal são alguns tópicos que a gente poderia abordar em outras pesquisas, por exemplo. Então, seria interessante, por exemplo, mapear um território ou aplicar, como eu havia comentado, estudo de caso, isso com o objetivo de gerar estatística, né? Para a gente ter maior noção do que está acontecendo atualmente. Essas são as principais referências daqueles 4 trabalhos que eu havia comentado. Eu agradeço muito até o momento pela disponibilidade, pela atenção. Obrigada.